Olá, pessoas. Venho falar sobre um tema que é muito precioso para a nossa sociedade civil, ou pelo menos para as pretensões dela. Esse livro foi escrito em 96, se não me engano, foi publicado em 96, e o título é Da Guerra Justa à Guerra Econômica, uma revisão sobre o uso da força no direito internacional, 1996, realmente estou certo, pela editora Saraiva, e o autor é o Hermes Marcelo Huck, que é inclusive professor de Direito na USP, professor de Direito em universidades, acho que Harvard, Universidade da Califórnia, Berkeley, e o currículo dele é um currículo com um lastro forte, né? Bom, eu acabei encontrando com esse livro depois de escrever uma dissertação sobre um mestrado. Minha dissertação foi baseada nesse livrinho aqui, que é A Paz Perpétua, de Immanuel Kant. E eu, infelizmente, só fui encontrar esse livro aqui depois que eu fui num sebo na cidade de Berlândia, Minas Gerais, e eu dei a sorte de encontrar um livro barato, fui lá e comprei o livro, mas a minha dissertação de mestrado já estava pronta. Então, tipo assim, tanto de coisa útil que tem nesse livro aqui, eu não tive a oportunidade de usar, né, porque eu já tinha escrito, já tinha entregue o trabalho, já tinha defendido a dissertação, já tinha terminado o negócio todo, então agora, se eu quiser usar isso aqui, eu vou ter que usar num outro livro que eu vou escrever baseado na dissertação do mestrado, mas enfim, eu posso dizer que nos últimos 2 meses eu andei tendo assim, um esforço para poder, né, grifar, ler e entender e analisar, né, enfim. Eu acho que a minha cabeça em relação ao mestrado ainda tá assim, tá, eu ainda consigo escrever alguma coisa, eu não sou tão velho, né? Tipo, por exemplo, você pode fazer uma reflexão profunda sobre legítima defesa, é bem diferente de vingança, né? E funciona assim no direito penal e funciona assim, também deveria funcionar assim no direito internacional público. E, enfim, vamos abordar o livro. A situação é o seguinte: inicialmente se fala da guerra entre os gregos e os selvagens, e os romanos e os selvagens, os gregos e o Império Greco-Romano e os selvagens. E aí, qual que é a visão da guerra nesse sentido? Olha, a visão da guerra nesse sentido é que, tipo, os gregos são cultos, os gregos e romanos são cultos, são uma sociedade superior, e um germânico, por exemplo, um viking, né, ou um árabe, ou qualquer outro aí que vier no caminho, né, deve perder a guerra para o civilizado, né, e deve, na melhor das hipóteses, jogar as armas no chão, se render ao Império Romano e assim. Por que é assim? Porque o romano tem cultura e o outro não. Né? Mas não é assim não, tipo, pô, os vikings têm a cultura deles, têm a religião deles, têm, né, inclusive não foram dominados pelos romanos, né? Acho que a Dinamarca, a Suécia e a Noruega nunca fizeram parte do Império Romano, né? Porque, tipo, lá eram uns caras com 1,90 m de altura e com os machados e os caras eram brabo e forte e aquele lugar era frio demais. Eles decidiram colonizar os franceses, né? E os espanhóis. Ou o que a gente conhece como franceses e espanhóis. Enfim, mas o Império Romano expandiu para esse lado aí, mas não conseguiu dominar, né, alguns bárbaros que falaram, você pega esse Império Romano seu e vai imperar romanamente em outro lugar, porque eu vou lutar, né, contra você e vou defender o meu Deus, a minha cultura, a minha mulher, os meus filhos e a minha terra, né? E se eu for um cara de 1,90 m de altura, né, com metalurgia avançada, né, porque tipo o machado dos vikings não era um machado qualquer, era um machado que tinha uma metalurgia melhor do que a do Império Romano, né, que eles já conseguiam utilizar ligas de metais que, se você desse de cara, tipo uma espada romana com um machado viking,
provavelmente a espada romana poderia se quebrar, ou pelo menos ela iria ferir o corte dela e fazer um dente, porque eles tinham acesso a uma metalurgia mais avançada. Ou seja, essas pessoas que eram chamadas de selvagens pelo Império Romano, greco-romano, na verdade eles tinham também a sua cultura, né? E eles sofreram um processo de invasão das terras deles, enfim. Essa ideia de que a guerra serve para aquele que tem cultura e aquele que segue o Deus verdadeiro, aquele que pode esclarecer o dominado, né? Seja bem-vindo ao mundo culto, né? Dominados, né? Essa ideia foi a primeira. Aí depois teve outras ideias, tá? Teve outras ideias que tipo assim, tá, essa aí aconteceu do Império Romano expandir, conquistar a Europa inteira, né? E aí depois de 1500 aconteceu dos portugueses e espanhóis colonizarem as Américas, né? E aí vieram ingleses e holandeses também, colonizaram as Américas. E o índio que estava lá na América, esse aí também era um inferior, um não esclarecido, né? Um selvagem, um silvícola, um incapaz, um ser sem identidade, e ele tinha que agora virar um cristão, ser escravizado, né? Enfim, é a mesma visão, né, da guerra de conquista que Roma, o Império greco-romano, tem essa visão de conquista, né, de expansão das fronteiras do Império, né, e de falar que os outros que não são romanos, né, que não conhecem a cultura greco-romana, são inferiores. Depois isso foi transferido para uma lógica do cristianismo, né, e aí os índios, sejam eles na América do Norte ou na América do Sul, sofreram esse processo de serem chamados de selvagens, né? E os europeus não gostavam muito da cultura deles e falavam que o certo seria cristianizar todos eles, enfim. E a gente perdeu, né, a cultura dos astecas, dos incas e dos maias, enfim, né? Tem gente que acha bem desconfortável falar sobre isso. Mas essa foi a primeira ideia de guerra, né? E aí? E aí? Aí que eles não parou de fazer guerra. Não parou mesmo. Tipo, depois do Império Greco-Romano dominar a Europa inteira e depois de Portugal, Espanha expandir e dominar as Índias, e dominar e Hong Kong, que é uma cidade bem no meio da China, foi devolvida para a China, parece que lá no ano de 2000. Teve um negócio assim, entendeu? Então, assim, esse negócio de expandir as fronteiras do Império foi levado muito a sério, né, durante muito tempo. Então, a gente tem essa ideia de que, poxa, os dominados são inferiores, né? E isso aí prevaleceu em muitas ocasiões, especialmente na Idade Antiga e na Idade Média. E na Idade Média existe uma situação muito forte da justificativa divina. E em 1648, essa justificativa das guerras divinas do apoio de Deus durante as cruzadas, durante a dominação das Américas, essa ideia de que o Papa era infalível e que a Igreja dominava todas as esferas de tudo que era público e de tudo que era essencial e elementar dentro da sociedade europeia. Essa coisa foi mudando em 1648 por causa do Tratado de Westfália, que eu não sei se estou pronunciando sério, Westfália, mas em 1948 a guerra deixou de ser guerra santa no sentido de ser patrocinada e apoiada por Deus, e aí as pessoas começaram a enxergar mais a ideia da guerra por ouro, né, por poder, por terras, e a gente vê uma mudança do governo místico, papal, apoiado em Leviatã, né? E agora passamos a ter um estado temporal,
né? O que é um estado temporal? O estado é isso que a gente está vendo, o tempo de agora, né? Não tem nada desse negócio aí de, tem um Deus, coisa e tal, blá, blá, blá. Aí, em 1848, ocorre um declínio da igreja. E por que isso é importante? Porque a igreja patrocinou muitas guerras, né? Todas, tipo, uma porrada. Tipo, o Papa, toda vez que tinha guerras, mandava uma carta para ele, falava, e aí, quem que vai ganhar, quem que vai perder, você vai dar o dinheiro para quem, você vai abençoar quem? E as pessoas levavam isso a sério, entendeu? Então, assim, a gente vai ter essa passagem de uma ideia de guerra, de conquista de selvagens, de expansão da, da religião e dos aspectos culturais, né? Por exemplo, Macau fala português, né? Lá em Macau, Macau é um lugar na China, né? Então, assim, olha a expansão do Império português, né? Eles colonizaram o Brasil, colonizaram uma parte da África Ocidental e colonizaram até um lugar lá na China que chama Macau, né? A Inglaterra também fez a mesma coisa, né? Tinha uma frase para descrever a grandiosidade do Império Britânico, era que no Império Britânico o sol nunca se põe, porque existem colônias em todos os continentes do mundo, né? Até hoje tem um Commonwealth mesmo, né? Pra você ter ideia, o Canadá tem rainha. Aí quem que é rainha do Canadá? Foi a Elizabeth. Mas a Elizabeth morreu, aí teve o filho dela que assumiu, eu não sei nem o nome dele, mas enfim, ele também é rei do Canadá. Mas enfim, a gente passa dessa guerra da ideia antiga do grego-romano, aquele que é superior culturalmente, depois a gente vai para uma ideia de expansão dos impérios ultramarinos, e no meio, nessa passagem do mundo antigo para o medieval e para o mundo mercantilista, existe uma nova visão a respeito das guerras, e aí a gente vai começar a falar sobre guerra justa, né? Esse conceito muito interessante, né? Que é o conceito que diz o seguinte: olha, é justo, né? Tipo, baseado em que vocês estão se matando, né? Esse pedaço de terra vocês não podiam dividir, né? Ou esse pedaço de terra pertenceu há mais tempo a um determinado país e depois o outro país acrescentou esse pedaço de terra e agora existe um conflito, uma guerra para poder, por exemplo, um lugar chamado Alsácia-Lorena, que é uma faixa de território que pertenceu à Alemanha, pertenceu à França e foi causa de guerras entre a França e a Alemanha. A Alsácia-Lorena é uma região rica em carvão, e carvão foi muito importante para a Revolução Industrial, e até hoje muitos países usam carvão. Hoje na União Europeia é menos, mas carvão como uma fonte de energia elétrica. Por exemplo, carvão mineral é feito para fazer cimento, por exemplo, fazer aço. Até hoje isso é importante. Então aquela região, por causa de riqueza mineral, a França e a Alemanha entraram em guerra mais de uma vez por causa dela. Aí existiam questionamentos. Essa guerra é justa? Né? E aí a gente passou desse modelo do dominado, né, que era um ignorante, que não conhecia o cristianismo, que não conhecia a cultura greco-romana. Aí a gente passou para esse modelo de falar assim: olha, não vamos falar que existe um superior ou um inferior, mas vamos falar que, então, a guerra é justa ou não é justa? E foi essa transferência do Instituto, né, que é um Instituto de Direito Público, porque guerra é uma coisa, não tem jeito de você guardar no fundo da sua casa, né? Então, assim, nós estamos falando da relação de pessoas jurídicas que têm personalidade, direito internacional, né? Que tem território, né? Que tem unidade política e que tem um povo, né? E eles entram em conflitos entre si. E as pessoas falaram: olha, existe guerra justa, existe guerra injusta, né? E aí os Vettel ou Vatel? Boa pergunta. Mas, por exemplo, Immanuel Kant, citando Vatel ou Vettel, não me lembro exatamente o nome, mas é um doutrinador do direito
internacional público, e ele falava o seguinte: olha, existe guerra justa, existe guerra injusta. Durante boa parte do século, durante boa parte, um pedaço grande da Idade Média e depois as guerras modernas, a ideia era justamente saber quem é que estava certo, né? E isso passava por alguns critérios. Por exemplo, uma coisa que era muito comum na Idade Média era uma família que era extremamente poderosa começar uma guerra por motivos particulares, tá? Por motivos do tipo assim, um casamento deu errado entre nobres, entendeu? Um motivo do tipo, eu não vou com a sua cara. E aí as pessoas tinham que fazer uma guerra, né? Um motivo do tipo, quem assistiu uma série muito boa chama Game of Thrones, né? Lembra que no primeiro, assim, se não assistiu, assista, realmente interessante. Ele fala sobre a Idade Média, sobre a política da Idade Média, né? E a primeira temporada é um nobre chamado Ned Stark, que ele vai procurar ser uma pessoa justa em meio a várias pessoas que estão querendo, que estão fazendo, estão dando facada nas costas uns dos outros, né? Que é um esquema de nobres organizando o poder. E aí existe uma sucessão do trono. Chegou no final, ele sabia, ou pelo menos suspeitava, ele dizia que o rei que iria assumir, na verdade, era um rei bastardo, não era da linhagem, e esse não teria direito ao trono. E aí Ned Stark acaba sendo assassinado. E depois desse assassinato, o filho mais velho dele, o Robb Stark, passa a ser o primeiro do nome, né? Ou seja, o nobre que representa a família Stark. E a família Stark fala: olha, você matou meu pai, eu estou declarando guerra. Vocês não podiam, sei lá, juntar vocês dois lá e dar uns tapas no outro, e sei lá, não, um duelo de medieval mesmo, com as espadas, os escudos e as coisas e tal, e aí vocês resolveram essa situação de matou seu pai. Tá, tinha outras questões políticas ligadas a isso, que é a sucessão do trono, mas enfim, um dos grandes problemas que se tinha durante a Idade Média era quem é titular para declarar a guerra. E aí na hora que se falava assim, essa guerra é justa ou injusta, a primeira coisa que se perguntava, quem declarou é titular de direito público? Tinha posição para poder falar o seguinte: olha, vocês vão morrer agora porque esse assunto aqui é muito importante, a sucessão do trono desse país aqui. E isso era um filtro, né? Por quê? Porque os nobres conseguiam declarar guerras que eram privadas, né? Que eram coisas assim muito pessoais deles, e isso acabava interferindo na vida de todo mundo, né? Então, se a guerra é justa, ela tem que passar por alguns critérios, né? E, enfim, Immanuel Kant foi muito marcante na passagem da ideia de guerra justa para guerra econômica. Esse livro aqui foi um marco muito importante para você pegar aquela ideia de olha, nobres brigando entre não se sabe ao certo uma causa justa, pública, necessária, ou uma causa privada, recôndita, escusa, né? E as duas coisas se misturavam demais, né? Até hoje. Mas enfim, o Immanuel Kant ele chega e fala assim: olha, esquece esse negócio de guerra justa, esquece. Você não sabe se é justo ou injusto, não. Só faz o seguinte: guerra é crime, tá? Esse negócio de você juntar um monte de homem, armar até os dentes, mandar eles incendiar uma cidade, 2, 3, 4, 5, 10 cidades, e as crianças ficam sem os pais, e às vezes aí rola um campo de concentração, né? Às vezes rola aí também uma ofensa que na verdade poderia ser menor, né? As pessoas se exaltam, né? Elas acabam mentindo, né? Acabam falando um monte de coisa que na verdade não pertence, não é objeto, não é pertinente, relevante ao assunto da guerra. Às vezes eles colocam interesses particulares, né? Por exemplo, a guerra da Ucrânia e da Rússia foi marcada por mercenários, né? Ou seja, tem lucro privado, tem gente lutando uma guerra privada dentro de uma guerra pública, né?
E Immanuel Kant ele chega e fala o seguinte, olha, esquece, tá? Esquece esse negócio de guerra aí, se é justo, se é injusto, né? Se existe um silvícola selvagem que não é greco-romano e ele precisa aceitar a cultura greco-romana, esquece, pode esquecer, tá? Guerra é crime, o mundo é redondo. Ah, mas o mundo é redondo? Você acredita? O mundo é redondo, cara. Isso quer dizer que não tem como eu falar assim, eu não gosto da sua cara, então eu vou pegar a reta aqui e vou reto, até o fim do foco em universo. Não tem como, porque a Terra é redonda. Então o ser humano precisa dividir a Terra. Ele precisa de conviver um com o outro. Porque você nem tem opção de expandir o seu caminho rumo ao infinito, a outra galáxia, de forma que você nunca mais vai precisar de ver outro ser humano. Então a guerra é um elemento. Os outros animais na natureza, eles não fazem guerra. Eles até podem caçar em grupo. Mas essa ideia de você pegar os homens mais fortes e mais jovens, né, e ir lá e falar, ó, eu sou romano, você é selvagem, né? Eu sou cristão, você acredita sei lá, em Alá, em outra coisa, né? E eu vou te dominar porque eu sou superior. Enfim, isso aí acaba, tá? Isso aí acaba. E acaba essa história de falar quem que tem razão. E aí, vamos pra paz perpétua. Vamos pra paz perpétua, né? Isso aqui foi escrito em 1795, tá? Não foi escrito em 1895, não. Foi escrito em 1795. Então, assim, bons conselhos de um sábio prussiano, a gente já tem faz mais de 200 anos. Então a guerra, ela não deveria existir. Isso aí, imagina uma sociedade em que a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial simplesmente não aconteceram. Tudo que foi gasto em tecnologia, o melhor do sangue ariano que foi perdido nas neves, lá da Operação Barbarossa, lá na cidade de Stalingrado, essas pessoas que morreram, 80 milhões de pessoas, elas estariam vivas, elas teriam tempo para ter cuidado dos filhos, né, que cresceriam com os pais, que cresceriam em uma cidade que tem escola, que tem um hospital, que tem delegacia, que tem tudo que é necessário ao ser humano. Esse enorme valor, essa soma gigantesca de dinheiro, que parece que até ano de 2014, parece que a Alemanha pagava indenização para o governo francês da Segunda Guerra. Então, assim, esses enormes prejuízos, incendiar a Europa 2 vezes, todas as obras de arte que foram perdidas, entende? Esses vários países que foram destruídos, né? Tudo isso poderia estar aí, entendeu? Mas não tá, porque a gente queria discutir quem que tem a guerra justa. E os alemães falaram para os ingleses, não, nós temos a guerra justa. Os ingleses falaram, então vem aqui, né? E prova da minha justiça também. E isso aí foi 2 vezes, né? Essas coisas foram horríveis, as consequências são gigantescas. A gente fala disso até hoje, a gente vive isso até hoje. O Conselho da ONU, né? O Conselho de Segurança da ONU são os ganhadores da Segunda Guerra Mundial até hoje, né? E a gente deveria ter saído disso. A gente não deveria ter entrado na Primeira e na Segunda Guerra, e depois a gente entrou na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, e depois os Estados Unidos invadiu. Aí depois teve o Kuwait na década de 90, que foi invadido pelo Iraque. Aí os Estados Unidos pegou e tomou uma frente militar, derrotou o Iraque, e depois lá explodiu aquelas torres de Nova York, aí invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque, depois teve a guerra da Ucrânia. Atualmente existem algumas tensões entre a China e Taiwan, que também pode se transformar numa guerra. A fronteira da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, até hoje existe um armistício, mas não foram reatadas relações diplomáticas entre esses 2 países, então tecnicamente eles estão em guerra até hoje porque eles não fizeram um tratado de paz. Enfim, pega isso tudo, joga fora. Joga fora. O que você pode fazer? Então, já que existem alguns aí que falam assim, olha, eu acho que o mundo é redondo, não, eu tenho mais razão que você. E, enfim, a gente vai brigar.
Aí nós estamos diante da possibilidade da guerra econômica, né? Que seria a fase mais evoluída, né? Então tem essas três: a fase antiga, que é tipo questão de expansão de império, a fase depois da Guerra Justa, e depois ao que nós temos hoje funciona as sanções econômicas, porque a economia é muito importante para os países. Então você pode alcançar resultados que poderiam ser alcançados com a guerra, mas você consegue a partir de um instrumento mais sutil, né? E aí existem mecanismos diplomáticos, né? E é aí que a gente está, entende? A Carta das Nações Unidas, artigo 2.1, fala que todas as guerras são ilegais, fala que o uso de força nas relações entre os países não deve existir, fazendo uma pequena ressalva à legítima defesa. Então, existe a possibilidade de, se você tem o seu território invadido, você revidar, mas de forma proporcional, né? De forma a cessar a agressão, né? E aí, por exemplo, a gente vê hoje, né, nós estamos no ano 2024, recentemente o Hamas invadiu um pedaço de Israel, matou 1.000 e tantas pessoas, acho que foi 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, judias, né? Os judeus foram mortos por extremistas islâmicos do grupo Hamas. E aí Israel, o sangue deles ferveu e eles têm um poder militar invejável, e isso inclui caça de sexta geração, arma nuclear e o melhor blindado do planeta, que é o Merkava. Eles também têm um fuzil muito bom, que é o Tavor. Eles têm uma infantaria bem desenvolvida, eles têm sistemas de inteligência, de guerra cibernética, eles têm um montão de coisa. Eles pegou tudo isso aí e deu de testa com a faixa de Gaza, entendeu? Por ar e por terra também. E morreu 21.000 pessoas, pelo menos pelo que eu sei. Eu estou falando em janeiro de 2024. E aí a gente vê a questão da proporcionalidade na legítima defesa. Tipo, se morreu 2.000 de um lado, é justo ou é o suficiente para cessar a agressão matar 20.000 do outro lado? Entendeu? E a gente também precisa de pensar em situações como, olha, limitações ao direito à guerra. A gente tem que limitar isso. A gente precisa, a paz precisa ser perpétua. É uma questão de direito público mesmo. Tipo, todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa, inclusive as gerações futuras. Então tem um negócio sobre gerações futuras. Se existir uma terceira guerra e essa guerra for uma guerra nuclear, uma guerra mundial nuclear, aí não vai ter geração futura. Então, a melhor coisa que a gente faz é não fazer guerra, pegar esse arsenal nuclear, diminuir ele gradualmente. Isso já está acontecendo desde o final da Guerra Fria, né? Tipo, desde o Muro de Berlim caiu, foi em 89, né? Aí em 92 eu acho que teve a finalização oficial mesmo da URSS, aí teve um monte de guerra civil no leste europeu, mas enfim. A gente precisa de deixar de fazer guerra, fazer no máximo pressão econômica, se for para resolver algum problema de direito internacional público, e guerra em legítima defesa, mas sempre utilizando um critério muito precioso de proporcionalidade, sabe? E também não vamos colocar interesse das indústrias de arma para fornecer arma, né? Que aí tem mais uma guerra privada, o interesse privado é numa guerra pública. E no caso de vender arma, de ofertar mercenários, isso é bom para essas empresas e elas não aguentam a paz. Não aguenta. Se tiver uma paz perpétua, cara, Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, General Electric, Colt, Wagner Group de mercenários, isso aí tudo quebra. Isso aí quebra, né? Estamos chegando aqui nos meus... na meia hora, né? São 318 páginas. Eu acho que um vídeo curto não representaria, né, o esforço, né, que o Marcelo Huck teve para escrever. Então, que seja feito um vídeo de meia hora. Paciência e virtude
sua de chegar ao final, se assim aconteceu.